Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 11 vai dizer assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que Jesus pregava para uma multidão próximo desse lago, que ali se encontrava 2 barcos. E em um desses 2 barcos, Jesus subiu em cima dele. Porque a multidão que seguia ele o apertava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus foi em direção ao barco e subiu em cima do barco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, pregando para a multidão, glória a Deus, aleluia ao Pai. E finalizando a sua pregação, Jesus pediu a Simão que fosse a parte mais alta do mar e lançasse a rede lá. Só que Simão estava limpando as redes, recolhendo as redes, porque ele teve uma noite de frustração, a qual ele ficou a noite toda pescando e não pegou nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma noite de frustração. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ele teve uma noite inteira de pesca e não obteve resultado nenhum. Então, ele explicando isso para Jesus, mas porque ele pediu, porque Jesus pediu a ele, ele decidiu obedecer à voz de Jesus. Veja bem que a palavra vai dizer que Simão pegou o seu barco e foi à parte mais alta do mar, lançando a rede lá. Louvado seja o nome do Senhor. Ao puxar a rede novamente, ele não conseguiu, porque a quantidade de peixes era muita. Então ele teve que fazer sinais aos seus companheiros para que pudesse ir lá ajudar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que recolheu esta rede, glória a Deus, aleluia, ó Pai, Simão disse a Jesus: Ausenta-te de mim, porque, glória a Deus, aleluia, ó Pai, eu não sou digno de ficar próximo de ti. Então Jesus respondeu a ele: Não temas, de agora em diante
tu serás pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali se encontrava Simão, se encontrava João e se encontrava Tiago. Simão reconhecido como Pedro. E na palavra vai dizer que eles largaram tudo para seguir a Jesus. Eles largaram o barco, largaram rede cheia de peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E foi seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos dois pontos importantes nesse texto, nessa palavra, que, glória a Deus, aleluia, ó Pai, edifica muito a nossa vida. O primeiro ponto é Simão ter ouvido a voz de Jesus e ter, louvado seja o nome do Senhor, vivido ali um grande milagre, algo sobrenatural. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Veja bem que Simão, ao ouvir a palavra de Jesus e obedecer, ele obteve um grande resultado. Ele teve um grande resultado ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir a voz de Jesus, botar em prática isso, louvado seja o nome do Senhor, te fará ter vitórias, te fará você viver milagres, fará você viver o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Simão estava ali neste dia, vivendo uma manhã de frustração. Louvado seja o nome do Senhor, porque no dia anterior ele tinha ido para pescar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para pescar, mas só que não pescou nada. Ele estava ali frustrado. Ele estava ali, glória a Deus, aleluia, ó Pai, talvez até angustiado, triste, porque não obteve resultado em uma noite inteira de pesca. Mas por mais que ele estava angustiado, frustrado, por ter tentado pescar a noite inteira, isso tinha um propósito. Essa frustração tinha um propósito para o outro dia. Esse momento aí que ele viveu, essa noite de frustração, essa noite que não pescou nada, tinha um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Empurrar ele para o propósito. Empurrar ele, direcionar ele para o chamado, para o propósito que Deus tinha na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Simão teve uma noite de frustração, e no outro dia ele teve uma experiência sobrenatural, porque ele não só viu a Jesus, mas ele conheceu a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele conheceu, ele viu, ele contemplou um grande milagre com seus próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algo sobrenatural ele contemplou. Ele viveu o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu algo ali, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que deixou ele impressionado, aqueles que estavam com ele e a multidão. Então ele viveu algo sobrenatural, ele teve uma experiência ali com Deus. Ele teve uma experiência de ouvir a voz de Jesus.
e botar em prática. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E isso direcionou ele para o chamado, para aquilo que Deus, glória a Deus, aleluia, ó Pai, tem na vida dele, tinha na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Veja bem que na palavra ele foi abençoado, ele recebeu uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não deixou que essa grande bênção, esse milagre, algo sobrenatural que aconteceu na vida dele, ele não deixou que isso, louvado seja o nome do Senhor, ocupasse o lugar do chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixou que a bênção que Deus derramou na vida dele tirasse, louvado seja o nome do Senhor, ele, de Jesus, de seguir a Jesus. Ele recebeu a bênção ali e logo em seguida ele largou tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para seguir a Jesus. Logo em seguida ele largou tudo, largou o barco, largou o peixe, largou tudo, para ir em direção a Jesus, para viver o chamado, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas situações em nossas vidas, momentos de frustrações, momentos de lutas, de dificuldades, louvado seja o nome do Senhor, que enfrentamos na nossa caminhada. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, talvez você esteja vivendo um momento de frustração, louvado seja o nome do Senhor, a qual você tem se perguntado, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que guerra é esta? Porque, louvado seja o nome do Senhor, as coisas não têm fluído do jeito que eu quero. Talvez você tenha vivido dias de frustração na sua vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas esse momento de dificuldade, de luta, é para te direcionar para o propósito que Deus tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esses momentos de luta, de dificuldade, de frustração, é para te direcionar para o chamado, para o caminho que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é preciso passar por um processo para te direcionar para o propósito, porque tu és escolhido do Senhor, porque tu és escolhida do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário passar por processos, é necessário passar por situações a qual até desconfortáveis, mas para te direcionar, mas para te impulsionar para o propósito que Deus tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus há de derramar uma grande bênção na sua vida. Deus há de proporcionar viver dias felizes na presença dEle. Há algo grande que Deus vai derramar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que isso não venha ocupar o lugar de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos de Deus não podem te paralisar. As bênçãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor,
é para te abençoar, mas não para te tirar do foco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem um processo, por isso que tem, louvado seja o nome do Senhor, algumas situações a ser vividas, para que você possa aprender, para que você possa, louvado seja o nome do Senhor, entender o tamanho do chamado que Deus tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esses homens, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Isso mostra para nós um exemplo, que as bênçãos que Deus derrama na nossa vida, elas não podem ser maior do que o nosso chamado. Elas não podem ser maior, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do que o nosso propósito aqui na face da terra. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Viva o propósito. Prossiga para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas nas nossas vidas, mas que as bênçãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não seja mais importante do que Deus em nossa vida. Que as bênçãos de Deus não venham tomar o lugar de Deus em nossa vida, mas sim que seja para glorificar o nome dEle, mas sim que seja para a exaltação do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a mensagem de Deus que eu tenho para a sua vida. E que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.